panorama do esporte na cidade e na região. Fique aqui no Jornal de Esportes Gol de Placa, que está no ar. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, com o Jornal de Esportes, o Gol de Placa, um golaço de informações no seu rádio. Série B, em destaque essa rodada, que pode confirmar o primeiro time com vaga na Série A em 2023. Caso o Cruzeiro vença o Vasco da Gama no Mineirão. Fechando a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter de Porto Alegre venceu fora de casa o Atlético Goianiense por 2-1 e volta a estar na vice-liderança da competição. CBF sorteou na manhã desta terça-feira os mandos da final da Copa do Brasil. No dia 12/10, o Corinthians recebe o Flamengo e no dia 19/10, 19 de outubro, o Flamengo, na finalíssima, recebe o Corinthians no Maracanã. Santos e Atlético Paranaense têm seu horário do jogo alterado da próxima terça-feira. O jogo passou das 21h30 para as 21h do mesmo dia 27 de setembro, na Vila Belmiro. E os jogos fora de casa passam a ser obstáculo para o Corinthians do português Vitor Pereira. Palmeiras chega a 86% de chances de conquistar o título brasileiro. E o Internacional de Porto Alegre passa a ser o seu principal rival na tentativa de chegar ao título. Na primeira semana de preparação para a final para a Copa Sul-Americana, a política divide as atenções com o futebol no São Paulo. No clássico regional pela Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Mirassol ficaram no empate e adiam o acesso para a Série B 2023. Portanto, está no ar o Jornal de Esportes Gol de Placa. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um programa que não é diferente. Os outros é que são iguais. Rádio Luzes. A rádio diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. Federação Brasil da Esperança. Defensor Público Matheus Moro, 1350. Vote Zezinho, deputado federal, 1351. E Geraldo Martins, 1361. Vote Sandra Amadeu, 1367. Vote Fábio Calixto, deputado federal, 1371. Jaque Chanel, 1384. Meu número é 1385, professora Cássia Oliveira. Luciene, diretora, 1391, deputada federal. 1393, Cláudio Itaverá. Vote 13. Vote. Tudo que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Bolsonaro é incompetente. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Bolsonaro é mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. Bolsonaro é agressivo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Ah, você é uma idiota! Cala a boca! Cala a boca! Bolsonaro é desumano. Tô com Covid.
Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Eu não sou coveiro. O Brasil não merece um presidente assim. Coligação Brasil, Esperança, PT, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Marcos Pontes é sinônimo de determinação. Desde criança até ser astronauta, força e foco nunca lhe faltaram. Essa sempre foi a minha vida e vai continuar agora. Quando eu chegar lá no Senado, vai continuar exatamente a mesma determinação. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicano, PSB, PL, PTB, PSC, PMN. Suplente professor Alberto Cilange Maganhato. Extra, extra. Uma girafa motorista foi vista dirigindo um carro verde-limão. Para tudo! Girafa motorista só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Ele é a primeira causa de morte por doença entre 0 e 19 anos. Acesse coniac.org.br e saiba mais. Quem ama está sempre atento. Apoio ABERT. Propaganda política obrigatória. 44. Sora é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Sora é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução. Sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Sora é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Sora é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya 44, presidente pelo União Brasil. Compare o antes e o depois. Pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 989677906. Vamos repetir. DDD 19 989677906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. Vote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15. É Simone, vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15. É Simone, vote na mulher. Simone presidente é 15. Coligação Brasil para todos. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da ABERT aos 100 anos do rádio no Brasil. Envie o seu recado ou dê a sua opinião para a equipe líder da Rádio Luzes. Pelo telefone DDD 19 3463 3490. Pelo WhatsApp 99305 3455. Pelo e-mail luzesesport@uol.com.br. Pelo Facebook Luzes Esportes. Rádio Luzes, equipe líder, a maior audiência esportiva da cidade. Propaganda política obrigatória. Atenção! De acordo com a última pesquisa Datafolha, Rodrigo Garcia é o único que pode ganhar do candidato petista no segundo turno. Enquanto Rodrigo cresce e diminui a diferença com o candidato do PT, Tarcísio estaciona e perderia por 18 pontos do candidato petista no segundo turno. Se você não quer o PT mandando em São Paulo, você só tem um caminho. Vote Rodrigo 45. 45 é Rodrigo, meu governador. 45 pra governador. Pesquisa Datafolha divulgada dia
15 de setembro, com levantamento entre os dias 13 e 15 de setembro. Coligação São Paulo pra frente. Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, 17 horas e 14 minutos, estamos voltando com o Jornal do Esportes Gol de Placa. Convidar você para participar conosco através dos nossos aplicativos. Pelo Facebook, você pode nos ver na live do facebook.com/Rádio Luzes da Ribalta. Pode participar conosco pelos telefones 993-053455 é o nosso WhatsApp, ou também pelo nosso telefone fixo 3463-3490, ou pelos nossos aplicativos Rádiosnet ou Tunin. E agora também no nosso site, que já voltou a funcionar, já está a pleno vapor, radioluzes.com.br. Você pode participar conosco através destes canais. Mandar um grande abraço para todos que já está nos acompanhando na nossa live aqui, para Ditinha, para Kátia Manicuri, que já está acompanhando aqui na nossa live no Facebook. Olha, antes de propriamente começar o programa, eu quero mandar um grande abraço para duas pessoas importantes, uma mais que a outra, né? Uma é minha netinha, Maria, fazendo 5 aninhos hoje. Olha, Maria é uma graça que eu vou dizer para você, viu? Só eu sei dizer o quanto eu sofro na mão dela, mas é com muito prazer. 5 aninhos. Outra pessoa importante que também está fazendo aniversário hoje é o André Cruz, o nosso querido amigo André Cruz, fazendo aniversário no dia de hoje. André Cruz, que não nasceu em Santa Bárbara, mas escolheu Santa Bárbara para viver, para morar, jogou futebol, andou pelo mundo, foi para a seleção brasileira e quando tudo terminou, voltou para a terra boa, para Santa Bárbara do Oeste, para Santa Bárbara do Oeste. Parabéns a André Cruz, parabéns a Maria, os aniversariantes de hoje. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A Rádio Luzes, com você no seu aniversário. Muito bem, 17 horas e 16 minutos, vamos falar de União Barbarense. Muito bem, 17 e 16. Ontem eu trouxe aqui os resultados dos jogos do União Barbarense no final de semana. As 3 categorias de base que entraram em campo nesse final de semana. O Sub-15 perdeu no Antônio Guimarães por 2-0. O Sub-13 venceu o Velo fora de casa por 2-1. E o Sub-11 também fora de casa venceu o Velo 2-0. E hoje eu quero trazer aqui a classificação desses grupos, dessas categorias de base do União Barbarense. O Sub-15 está praticamente desclassificado do campeonato porque empatou um jogo e perdeu todos os outros. Então, no grupo do Sub-15 e o grupo 20, o Santos é o líder com 12, o Novo Horizontino é o segundo com 10 e já classificados para a próxima fase. Porque o Guarani tem 5, mas tem apenas um jogo a mais para fazer, que é contra o União Barbarense. Se ele perder, se ele ganhar ou se ele empatar, ele não consegue alcançar nem Novo Horizontino, muito menos o Santos. Então, já está desclassificado da próxima fase da competição, assim como também o União Barbarense. Então, o Sub-15 do União Barbarense está terminando a sua participação no Campeonato Paulista da categoria. O Sub-13, que tem o União São João como líder com 18 pontos, o União Barbarense é o segundo com 15, o Velo é o terceiro com 9 e o Independente e Rio Claro tem 3 pontos cada um. O Sub-11 tem União Barbarense na liderança com 14 pontos. O União São João tem 11 pontos. O Velo Clube tem 9. O Independente tem 7. E o Rio Claro tem 4. Essa é a classificação das equipes dentro desse campeonato. No Sub-11, União lidera com 14 pontos, com vantagem. E no Sub-13, União está na segunda colocação com possibilidades de classificar a próxima fase da competição. Isso é muito importante, meus caros amigos que estão acompanhando conosco aí. Nós trazemos aqui
trouxemos aqui as informações do União Agrícola Barbarense Futebol Clube, que, como eu disse de manhã, não está disputando o campeonato profissional, mas está disputando os campeonatos das categorias de base. Muito bem, 17 horas e 18 minutos, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, Série B do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo. Essa semana a gente vai falar muito de Série B, porque pode pintar aí o primeiro time que estará na Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem, já nessa quarta-feira, caso o Cruzeiro vença a equipe do Vasco da Gama. E com isso, vamos ouvir o Na Bola com Humberto Ferretti, que traz pra gente todos os detalhes dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada 31 começa nesta terça-feira e pode ser decisiva na briga pelas vagas na elite. 19h no horário de Brasília tem um duelo entre equipes acostumadas com a Série A e que não vem a hora de voltar. Grêmio e Sport. Apesar de ainda buscar se acertar após a troca de comando e a volta de Renato Gaúcho, o tricolor terceiro colocado está numa situação confortável. Se vencer, assume provisoriamente a vice-liderança e abre 10 pontos de vantagem sobre o Sport, que, por outro lado, aparece em sexto a 5 pontos do G4 e sabe que não pode mais perder. Também nesta terça, mas às 9h30 da noite, tem duelo paulista entre Guarani e Novo Horizontino, duas equipes da parte de baixo da tabela. O grande jogo da rodada, porém, será na quarta-feira. Aliás, será o grande jogo da Série B até agora. Primeiro porque colocará frente a frente Cruzeiro e Vasco, que somam cada um 4 títulos da primeira divisão. Segundo porque o time carioca, se perder, pode ser ultrapassado pelo Londrina e sair do G4. E terceiro porque, se vencer, o líder Cruzeiro garante o retorno à elite. Com uma campanha quase impecável, apenas 3 derrotas e aproveitamento de 72%, a Raposa chegaria a 68 pontos e estaria garantida no G4. A partida no Mineirão começa às 9h da noite. A rodada 31 da Série B foi desmembrada e terá jogos todo dia até segunda-feira. Na quinta se enfrentam Vila Nova e CRB. Na sexta tem Náutico e Sampaio Corrêa. Mas o destaque fica por conta de Londrina e Ponte Preta. O jogo que pode tirar o Vasco do G4 caso o time carioca perca para o Cruzeiro. Sábado, o Brusque visita o Ituano e o vice-líder Bahia recebe o Operário. Domingo tem clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense. E o fechamento da rodada na segunda-feira terá CSA e Tombense. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Muito bem, 17 horas e 22 minutos, está aí, portanto, a Série B do Campeonato Brasileiro em ação. Essa semana, como eu disse, vamos falar bastante de Série B, principalmente se o Cruzeiro já confirmar o seu acesso na quarta-feira contra a equipe do Vasco da Gama, porque o Cruzeiro já está aí há algum tempo tentando voltar para a Série A e não consegue. Com a chegada do Ronaldo, o fenômeno, o Cruzeiro parece que mudou o destino e tem uma grande equipe, montaram lá uma grande equipe com a chegada da SAF e agora está voltando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Se não for nessa rodada, será na próxima. Então, quer dizer, Cruzeiro, podemos dizer que está sacramentado, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É impossível o Cruzeiro, vamos falar que ele não vença o Vasco da Gama, mas ele ainda terá mais 7 jogos para buscar aí 3, 4 pontos para confirmar o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Então, quer dizer, Cruzeiro já está sacramentado, está de volta à Série A, independente do resultado, porque precisa de 3 a 4 pontos para confirmar mesmo em 8 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Então não tem como o Cruzeiro não ser confirmado já aqui por nós e por todo o torcedor cruzeirense a volta do Cruzeiro à Série A
o ano que vem. E se cuida, viu, Cruzeiro? Que não torna mais nessa, hein? De cair para a Série B, porque olha, vocês sentiram na pele a dificuldade que é para voltar para a Série A. E tem time aí louco para cair, né? Tem time aí fazendo uma força danada para ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mal ele sabe o problema que é estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, diminui as cotas, público com certeza diminui, a não ser essa fase aqui que nem tá o Cruzeiro, tá o Vasco, tá o Grêmio, tá quem mais? O Bahia. O Bahia enche direto, né? Bahia qualquer jogo é lotado. Aí com certeza o público vem mais. Mas logo no começo, na volta, recomeçar, rapaz, não é fácil não. Há quem diga Corinthians e Palmeiras, que já estiveram lá e sabem o problema que é estar na Série B. Então, vamos aguardar para a gente descobrir realmente se o Cruzeiro ganha do Vasco e consegue estar na Série B o ano que vem, na Série A o ano que vem com tranquilidade. E hoje tem 2 jogos pela Série B, como disse Humberto Ferretti. O Grêmio pega lá no Sul a equipe do Sport e o Guarani recebe em Campinas às 21h30 a equipe do Novo Horizontino, um clássico paulista, um encontro de 2 equipes paulistas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não quero fazer torcida não, mas eu torço para que o Guarani vença, porque o Guarani está numa situação difícil. O Guarani é o primeiro fora da zona do rebaixamento na Série B. Então o Guarani tem que vencer para confirmar a sua presença na Série B em 2023. Tá vendo como é que é as coisas? O Guarani é um time de camisa, e camisa forte, já foi campeão brasileiro, entendeu? O Guarani já chegou em finais do Campeonato Paulista, revelou tantos talentos pro futebol brasileiro. E o Guarani nessa pendanga aí de quase caindo para a Série C, não é fácil, já estiveram na Série C e sabe o tanto e o quanto é difícil estar na Série C. Muito bem, agora vamos falar um pouco de Série A, que não teremos jogos no meio de semana, mas ontem aconteceu o último jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, lá em Goiânia. O Atlético Goianiense recebeu a equipe do Inter e perdeu em casa, numa situação terrível que está a equipe do Atlético de Goiás. Está na penúltima colocação na tabela de classificação, na zona do rebaixamento, e não consegue sair de lá. Já está lá há algum tempo, trocou o treinador. Aliás, ontem eu vi um outro treinador que não, o Eduardo Batista, lá comandando o time do Atlético Goianiense. Será que o Eduardo Batista já deram o bilhete azul para ele? Essa informação eu não tenho não, mas parece que não. Acho que ele deveria estar suspenso, alguma coisa. Eu acho que ele continua ainda comandando o time do Atlético Goianiense. Mas ontem não era ele que estava no banco, não. Era outra pessoa, um outro Eduardo, mas não era o Eduardo Batista. Enfim, vamos aguardar para saber nos próximos dias se ele ainda está por lá. O líder da Série A é o Palmeiras e o Inter é o segundo colocado, é quem está ali no encalce do Palmeiras para tentar tirar do Palmeiras o título brasileiro. Não está fácil. O Inter venceu ontem. Vamos saber mais sobre essa vitória do Inter. Jogando fora de casa, o Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2-1 nesta segunda-feira, fechando a 27ª rodada do Brasileirão. Pedro Henrique marcou os gols do Colorado e Churin descontou para o Dragão. O técnico do Internacional, Mano Menezes, comemorou a vitória e ressaltou a dificuldade da partida. O jogo teve momentos bons para o Internacional, teve momentos para o Atlético. Acho até que quando fizemos o gol, atravessávamos um momento de dificuldade no jogo, mas o Atlético arriscou bastante e a gente aceitou o risco. A gente sabia que o meio ia ficar um pouquinho mais aberto, mas a gente apostou exatamente na nossa capacidade de definição do jogo na frente. Porque empate não bastava pra gente nesse momento da competição. Nós tínhamos que vir aqui e tínhamos que vencer. Com o resultado, o time gaúcho reassume a vice-liderança da competição com 49 pontos. O Atlético permanece no Z4 e é o vice-lanterna com 22. O Internacional tem a melhor campanha do retorno do Brasileirão. O Colorado tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota nessa segunda fase do campeonato. São 19 pontos apenas no segundo turno. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Muito bem, 17h28. Tá aí, portanto,
sobre a vitória do Inter, que é o vice-colocado, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. E depois tem o Fluminense em terceiro com 48, o Flamengo com 45, o Corinthians é o quinto com 44 e o Atlético Paranaense é o sexto também com 44. O Atlético Mineiro tem 40, é o sétimo colocado. Eu acho que do Atlético Paranaense para cima, todos aí têm grande chance, logicamente com o Palmeiras com muito mais chance de ser campeão, mas tem grande chance de estar na Libertadores o ano que vem. Porque daí para baixo a briga começa a ser freia. E da 11ª rodada para baixo, onde está o Santos Futebol Clube, também começa a ser feia como com relação ao rebaixamento. Porque os times estão muito próximos ali. Então, campeonato muito apertadinho ali. Tem muita gente lá em cima e muita gente lá embaixo. Então, um campeonato muito difícil, esse Campeonato Brasileiro Série A 2023. Vamos de memória do futebol com Ariovaldo Isaac. Alô, pessoal, aquele abraço. Estamos aqui novamente nesta coluna de áudio Memórias do Futebol. E o personagem da semana é o ex-volante Dinho, ele que foi tricampeão pela Libertadores. Memórias do Futebol. Apresentação Ariovaldo Isaac. Pois bem, aquele abraço a todos. Então, já que estamos, vamos que vamos. O ex-volante Dinho, dos tempos de São Paulo, Santos e Grêmio porto-alegrense, nos anos de 90 e até a virada do século, foi um botinudo assumido, tanto que no futebol gaúcho foi apelidado de cangaceiro dos Pampas, por causa de suas chegadas duras, por vezes violentas em adversários. Boleiros que ousassem fazer gracinha em cima dele, recebia butinadas. Aspas para ele tentando justificar. Bom, se o cara fosse em minha direção, tudo bem, mas pedalar por pedalar na minha frente, levava machadada, foi a confissão do jogador ou ex-jogador Dinho. Bom, a fama de truculento ficou caracterizada na passagem pelo Grêmio, por influência do treinador Luiz Felipe Scolari, o Felipão, quando ele, Dinho, foi fixado como primeiro volante, com a atribuição de cobrir defensores e se transformar em cão de guarda, estilo que contrasta com os tempos em que esteve no São Paulo, quando ele qualificava a saída de bola, chegava ao ataque na função de segundo volante e, claro, que se beneficiava dos seus chutes fortes de fora da área, como também participava de cobranças de faltas. Com essa mesclagem de estilo, ele teve uma carreira premiada com conquistas de títulos significativos. No São Paulo, na era do saudoso treinador Tele Santana, isto é, meados de 90, década de 90, foi bicampeão, quer da Libertadores, quer do Mundial de Clubes, no biênio 1992-93, sendo que no último ano de São Paulo, ainda foi relacionado à seleção brasileira e chegou a atuar em uma oportunidade. Das 113 partidas pelo tricolor paulista, ele marcou 12 gols. No Grêmio, a partir de 1994, os títulos foram pela Copa do Brasil, Libertadores da América, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Apesar do currículo, foi estranha a forma com que foi dispensado do clube em 1998, isso através de um telefonema. A justificativa, na ocasião, foi o peso da idade e que o clube tinha proposta de rejuvenescer o elenco. Aí o Dinho ainda foi jogar no América Mineiro e a trajetória como atleta foi encerrada no Novo Hamburgo do interior gaúcho em 2002. Entre São Paulo e Grêmio, ele teve passagem efêmera e discretíssima pelo Santos. Na prática, a carreira profissional dele foi iniciada em 1985 no Confiança de Aracaju, capital de Sergipe, e de lá ele seguiu para o Sport Recife, até que em 1990 foi jogar no futebol espanhol, no Deportivo La Coruña. Anos depois, veio para o São Paulo, como citei, e a sua última passagem foi no Novo Hamburgo, onde após terminar a carreira,
ele deu um tempo para, na seguida, começar a trajetória como treinador. Tentou, mas depois de uma passagem sem sucesso no Luverdense e de trabalhar nas categorias de base do Grêmio, ele acabou saindo da função também de treinador. Fixou residência em Porto Alegre e até postulou ingresso na carreira política, sem sucesso. Bom, Dinho, nome dele, nome de registro, Ed Wilson José dos Santos, sergipano de Neópolis, nascido no dia 15 de outubro de 1966. Falamos de Dinho nesse quadro Memórias do Futebol. Um abraço, gente. Até uma próxima, se Deus quiser. Hora certa. 17h34. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um programa que não é diferente. Os outros é que são iguais. Jornalismo Rádio Luzes. A seriedade de quem faz e o respeito por quem ouve. Propaganda política obrigatória. 2255. Atenção, povo lindo, sou eu, Tiririca, seu deputado federal. Atenção, Campinas, eu fui bem votado na sua região e eu sou o melhor remédio pra política. Deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, Tiririca, deputado federal. Rádio Luzes, a rádio que todo mundo ouve e escuta, feita para quem sabe o que precisa ouvir. Propaganda política obrigatória. Emprego não cai do céu e para resolver só tem um jeito, fazendo como o Tarcísio, pensando diferente. O pequenininho é quem gera mais emprego e se eu ajudar o pequeno, se a gente der o crédito pro pequeno, se eu der a capacitação profissional, se esse crédito estiver aliado à orientação técnica, ao apoio do Sebrae, a gente vai ver negócios prosperando. Tarcísio, quem conhece gosta. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo, pode mais. O esporte é uma paixão nacional e o futebol interior é comprovadamente o site de todas as torcidas. Em 15 anos, o portal alcança números espetaculares. São mais de 3 milhões de visitantes, 80 milhões de page views, primeiro lugar no Google. Acesse você também e acompanhe notícias exclusivas, o placar ao vivo e agora a Rádio FI, o maior fenômeno entre todas as webs do Brasil. Futebol interior, o portal do futebol brasileiro. Propaganda política obrigatória. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez. E vamos fazer melhor. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Federação Brasil da Esperança. Vote Juliana Fraga 13222. Vote Leandro Soares 13290. Vote no Marcelo Ribeiro 13650. Sou Paola. Vote 13199. Vote Reis 13651. Vote Rodrigo Valverde 13140. Simão Pedro 13555. Sou Adélia, voto agroecológico 13066. Sou o Alemão da Sojures 13580. Vote 13. Vote. Rádio Luzes, a rádio que todo mundo ouve e escuta, feita para quem sabe o que precisa ouvir. Propaganda política obrigatória. O governador Rodrigo pediu no programa dele para pesquisar Rodrigo Garcia na internet e ver o que ele fez. Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Já que tá aí, pesquisa também Rodrigo Esconde Dória. Para deixar a coisa mais interessante, aproveita e procura Irmão do Rodrigo Garcia. Depois, Patrimônio do Rodrigo Garcia. Tá lá. Assim, você também descobre tudo que o Rodrigo não quer que você saiba. Coligação São Paulo, pode mais.
Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Olá, eu sou o Padre Kelmo. E eu sou o Pastor Gamonal. Vote 14. Estamos acompanhando muitas campanhas que buscam os cristãos como apoio eleitoral. Cristãos são pela vida e contra o aborto. Visitamos os principais partidos para colher assinaturas em um pacto pela vida. Pela primeira vez na história, um padre e um pastor se unem em torno de um propósito maior: defender nossa fé e nossa liberdade. Está na hora de agir. Vote 14. Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. É tanta gente se unindo, tantas mãos, tá ficando lindo. Todos numa mesma voz. O motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Dia 25 de setembro, vamos comemorar os 50 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer com um delicioso almoço na Sodave. Venha saborear e assim colaborar com a compra de aparelhos de fisioterapia. Apresentação de Vado Negre e Banda, feira de artesanatos e brinquedos infláveis para as crianças. O prato principal também pode ser retirado das 11h30 às 13 horas. Adquira seu convite com voluntários ou na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer até dia 22. Mais informações pelo celular 989589673. Almoço comemorativo dos 50 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Domingo, dia 25 na Sodave. Apoio Confraria a Bares que Vem para o Bem, Flames Kids e Rádio Luzes. Rádio Luzes. Rádio para todos os momentos. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, 17 horas e 41 minutos. Estamos voltando com o Jornal do Esportes do Gol de Placa. Mandar um grande abraço para o meu comentarista da sexta-feira, Rogério Domingues. Está nos acompanhando, assistindo a nossa live no Facebook. Obrigado, Rogério. Sexta-feira eu conto com você aqui, viu? Pra gente bater um papo, falar de futebol. Muito gostoso aqui no Jornal dos Esportes, o Gol de Placa. Vamos falar então de Seleção Brasileira. Brasil! É a Seleção Brasileira que se apresentou lá em Paris. O Tite está montando aí a sua equipe para a Copa do Mundo, mas eu já tô vendo um negócio aqui que eu não gostei, viu? Tite ensaia equipe com o Militão na lateral e Paquetá ao lado de Casemiro. Militão na lateral, Tite? Ah, Militão é zagueiro, rapaz. Você não tem lateral? Até na seleção começa a inventar? Para. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir uma matéria que fala sobre a apresentação da seleção brasileira lá em Paris para jogar esses dois jogos amistosos, um contra a Gana e o outro contra... Eu vou ver depois. Contra é porque agora eu não tô lembrando não de cabeça. É tanta coisa na cabeça que a gente não lembra com quem a seleção brasileira joga. Mas enfim, daqui a pouco eu vou trazer para você com quem que a seleção brasileira joga o segundo jogo. Mas agora é contra a Gana. Vamos ouvir. 17h42. A seleção brasileira de futebol fez a sua primeira atividade na França para os amistosos contra Gana e Tunísia. Com 23 dos 26 convocados presentes, parte do grupo fez um trabalho regenerativo na academia, enquanto a outra foi para o gramado com o técnico Tite. O primeiro treino com o grupo completo está marcado para esta terça-feira, novamente no CT do Le Havre, às 13h30 da tarde, no horário local. Novidades na convocação, os zagueiros Bremer e Ibanhas falaram sobre os primeiros
primeiros momentos com a seleção brasileira. Para Bremer, jogador da Juventus, este período será essencial para mostrar a Tite que pode fazer parte do grupo que vai para a Copa do Mundo. Eu acho que a Itália é um futebol tático e defensivamente, onde tiveram um dos melhores zagueiros, né? Vários zagueiros, Maldini, Nesta, todos eles. Então, antes da gente começar com bola, a gente já faz a parte tática na Itália, né? Eu conversei bastante com o Chiellini, tive treinadores italianos que me ensinaram bastante. Eu acho que para defesa a Itália é o berço, então isso ajuda muito. Não cheguei a conversar com alguns zagueiros que jogam em outro país ainda sobre a Itália, mas eu sei que a Itália, para zagueiro, é uma das melhores escolas. Zagueiro da Roma, também da Itália, Ibañez reforçou a importância de um jogador do sistema defensivo atuar na Itália. A parte defensiva na Itália, como o Bremer falou, é um berço na parte da defesa. Nós, como zagueiros que chegamos lá e logo no início eles já têm próprio profissionais para você aprender o mais rápido possível o jeito que eles trabalham. Então, isso agrega bastante pra gente. Eu tive o meu primeiro ano na Atalanta e foi uma experiência muito importante para mim e acho que agregou muito. E agora do lado do Mourinho, com ele me dando dicas e ideias de como se jogar na Itália, ajudou bastante. Acho que ajudou bastante estar aqui hoje. O duelo com a Gana na sexta-feira será o penúltimo amistoso da seleção brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo do Catar. 4 dias depois, no dia 27, o adversário será a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Rafael Ferri. E 17h45, o time que treinaram como titular do Sr. Tite: Alisson, Éder Militão, na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. Esse é o time que poderá sair jogando contra a Gana. E o segundo time, o time reserva, podemos dizer assim, o time de baixo, como dizem na gíria do futebol: Ederson, Danilo, que é lateral direito, Ibañez, Brenner, Renan Lodge, lateral esquerdo, Fabinho, Bruno Guimarães, Antony e Matheus Cunha, e na frente Roberto Firmino e Rodrigo, como gosta de dizer o Milton Neves, né? Rodrigo, ex-Santos. Então esses os jogadores que estão convocados para essas duas partidas, contra a Gana e contra a equipe da Tunísia. Vamos ouvir uma matéria que fala sobre isso. Não, a matéria, já ouvimos a matéria. Agora, realmente, eu não gostei dessa ideia do Tite de colocar esse jogador na lateral direita, ele que é zagueiro central. Sinceramente, eu não entendi o que aconteceu com relação a isso que o Tite fez. Por que colocar esse menino na lateral direita se ele é zagueiro? Não entendo. Mas, enfim, ele é o treinador, ele sabe o que fazer. Muito bem, vamos falar de Copa do Brasil agora. Copa do Brasil. Saiu hoje as datas para os jogos da Copa do Brasil. As datas já tinha, né? Saiu só os mandos de campo. No dia 12 de outubro, o Corinthians recebe o Flamengo. E no dia 19 de outubro, o Flamengo recebe a equipe do Corinthians. Vamos ouvir uma matéria que fala sobre isso. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Maracanã será o palco da decisão da Copa do Brasil, enquanto a Neoquímica Arena vai receber o primeiro duelo. A ordem dos encontros entre Flamengo e Corinthians foi definida em sorteio realizado nesta terça-feira na sede da CBF. O time rubro-negro foi representado pelo meia Diego Ribas e pelo técnico Dorival Júnior. O treinador lembrou o recente confronto pela Libertadores, que teve 2 vitórias dos cariocas, e disse que acredita em um cenário mais equilibrado dessa vez. Teremos 2 jogos superiores aos jogos anteriores. Com certeza faremos de tudo para que cheguemos nesse momento, da mesma forma Corinthians, com as equipes equilibradas e nesse mesmo processo de evolução que vem apresentando. Eu acho que era o momento que todos nós aguardávamos, um momento de decisão. Chegamos por méritos, chegamos pela competência das duas equipes, são 2 gigantes.
Do lado do Corinthians, o técnico português Vitor Pereira disse desejar que os dois jogos valorizem o futebol brasileiro. O goleiro Cássio destacou a qualidade do adversário, mas preferiu fazer segredos sobre o melhor caminho para superar o Flamengo. O Flamengo tem uma equipe muito competitiva, grandes jogadores, vem bem há um bom tempo, contratou bastante jogadores e se reforçou no elenco e é uma equipe difícil de se enfrentar, mas acho que a gente não pode, a gente tem que trabalhar estrategicamente para tentar trabalhar onde a gente pode ser melhor que o Flamengo, mas a gente vai enfrentar uma grande equipe nessa decisão. O jogo de ida da final em São Paulo vai ser no dia 12 de outubro e a volta uma semana depois, dia 19, no Rio de Janeiro. O campeão leva um prêmio de 60 milhões de reais pelo título. O vice fica com 25 milhões. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil, Bruno Moreira. Hora certa. 17h49. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um programa que não é diferente. Os outros é que são iguais. Rádio Luzes. A rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. São Paulo não quer o PT. São Paulo quer prosperidade, liberdade e São Paulo quer viver em paz. São Paulo precisa de um governador que facilite a vida de quem trabalha e de quem gera emprego. Tudo é possível pra quem quer mudar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Vinícius Poit pra te governar. Vinícius Poit pra te governar. Meu nome é Vinícius Poit, candidato ao governo do estado de São Paulo. E peço seu apoio. Vote 30. Vote novo, vote 30. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Se não fosse ele que lutou do nosso lado, Eduardo Cunha, esse é o nosso deputado. Tirou a Dilma e o governo do PT, libertando o nosso povo. E se esse PT voltar, ele vai tirar de novo. Deputado Federal, vote Eduardo Cunha, 1477. PTB! PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Rádio Luzes. A rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. E o palhaço quem é? Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada R$100 que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br. Novo. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória. O Tarcísio pensa diferente. Para ele, uma casa é muito mais que um teto em cima da cabeça. Quem não tem casa, não consegue aprender na escola. Quem não tem casa, não consegue ter trabalho. Quem não tem casa, não tem saúde. Quem não tem casa, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dá casa para as pessoas.
Tarcísio, quem conhece gosta. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo, pode mais. Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. O Márcio França agora diz que está com o PT, mas antes ele dizia o contrário. Quero deixar bem claro, eu não apoio o PT. O Marcos Pontes agora quer ser bolsonarista, mas antes ele era socialista. Eu atualmente sou candidato a deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Tanto faz se o candidato se diz da turma da esquerda ou da direita. Quem muda de lado a toda hora não merece ser da sua turma de São Paulo. No dia 2 de outubro, vote 155, Edson Aparecido, o senador do Rodrigo e da turma de São Paulo. Coligação São Paulo pra frente. Rádio Luzes, a rádio diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. Cê sabe que o Tarcísio tá juntinho do Kassab. Não é só o Kassab que tá com o Tarcísio. Tem também o Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro e até aquele deputado que xingou o Papa Francisco. Escuta aí. Que se submete esse Papa vagabundo também. Essa é a turma que mandou o Tarcísio disputar a eleição em São Paulo. Você quer essa turma mandando aqui no estado mais importante do Brasil? Aqui não. Coligação São Paulo pra frente. Governador Rodrigo, vice Geninho. Compare o antes e o depois. Pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 98967 7906. Vamos repetir. DDD 19 98967 7906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. As cracolândias que se espalham por São Paulo e pelo Brasil precisam de uma solução para proteger a vida e o futuro dos viciados e dos dependentes e para dar a eles uma perspectiva que a Cracolândia não oferece. 1, 2, 3, é com Aldo que eu vou! Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Coligação PL, PP e Republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. E agora, no Jornal de Esportes Gol de Placa, a opinião de José Flávio Escavassa. Zé Flávio fala hoje sobre a primeira vez que teve contato com uma equipe dirigida pelo diferenciado técnico Fernando Diniz. Bem, meu caro Edivaldo Silva e amigos do Jornal de Esportes Gol de Placa, você que nos honra com a sua companhia nesta terça 20 de setembro de 2022. Pois é, o técnico Fernando Diniz, o ex-jogador e hoje técnico Fernando Diniz, nestes últimos dias, nestas 2 últimas semanas, esteve em evidência, primeiramente de uma forma negativa, já que o seu Fluminense acabou eliminado da Copa do Brasil, depois de uma derrota por 3-0 para o Corinthians, em São Paulo, e depois esteve em evidência de forma positiva ao derrotar o todo-poderoso Mengão, né? Pelo placar de 2-1, Fluminense que faz, ao que tudo indica, o Flamengo tremer. Pelo menos nos últimos jogos tem sido assim. E aí, Fernando Diniz passa de criticado a reverenciado, e é assim no futebol, né? Principalmente com o técnico. E o técnico Fernando Diniz, nós tivemos oportunidade de conhecer num jogo em que fomos transmitir do União Barbarense na cidade de Votorantim,
ali na grande região de Sorocaba, coladinha a Sorocaba, o União jogou contra o Votorati, que não tem mais, né? Não tem mais. O Votorati de Votorantim. E vimos lá um toque de bola rápido, passes curtos, muitos passes, muitos toques. E ali começava a despertar a atenção das pessoas o trabalho do Fernando Diniz. Me lembro que nosso companheiro JJ Belani logo tratou de identificar, de posicionar o nosso ouvinte, o torcedor do União, enfim, sobre quem era o técnico do Votorati, onde ele havia jogado, o que ele representava, enfim. Estava ali, começando a sua carreira de técnico, Fernando Diniz, que provoca muitas polêmicas com o seu sistema de jogo, com a forma de incluir o goleiro no momento de iniciar a partida, algo que hoje praticamente 95% das equipes brasileiras estão fazendo, né? Mas é o tipo de treinador que implanta o seu sistema de atuação e corre todos os riscos pertinentes a ele, né? Acho que é um técnico para dificilmente ser aí aproveitado na seleção brasileira, mas é uma pena também, porque com mais qualidade, né, com mais jogadores de qualidade, podendo convocar uma verdadeira seleção, o que será que nós poderíamos ver do sistema do técnico Fernando Diniz? Será que teremos sempre essa interrogação? Ou será que um dia a gente poderá ter um técnico como o Fernando Diniz, né, na seleção brasileira, aliando o arrojo com a qualidade? Acho difícil, até porque vida de técnico de futebol é difícil, né? Ele precisa de vitórias, ele precisa de resultados, ele precisa de títulos. Não basta apenas um sistema diferente de se praticar o velho futebol. É isso aí, meu caro Edivaldo Silva, amigos do Gol de Placa, ficamos por aqui, voltaremos amanhã neste espaço de opinião. Um abraço a todos e até lá. Muito bem, 18 horas em ponto em Santa Bárbara. Antes de ir embora, mandar um grande abraço pro Robson Vitorino, que estava nos acompanhando na live, pra Kátia Manicure, que estava nos assistindo, mandou um grande abraço para todos. E com isso, estamos indo embora, prometendo voltar amanhã, dentro da nossa programação esportiva do Dia a Dia Luz Esportes, com você, ouvinte Luzes. Boa noite, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.